Thales acabou de entrar. Escrever no chat para quem for entrando qual vai ser a página. Todo mundo está conseguindo ler o que eu escrevo no chat? Sim. Então tá bom. Sim. Então vamos começar, pessoal. Nós estamos aprendendo agora sobre os números decimais, né? E nós aprendemos sobre a adição de números. Nós aprendemos primeiro o que são esses números decimais. E depois nós aprendemos o quê? Adição de números decimais, subtração de números decimais. Vamos aprender agora multiplicação de números decimais e a divisão dos números decimais. Então, olha só. Lá na página 303, lá em cima está escrito assim: Rebeca e Catarina estavam estudando multiplicação com números decimais. Observe no quadro como Rebeca resolveu o problema de multiplicação. Uma garrafa de refrigerante custa 0,89 centavos. Quanto custam 5 garrafas iguais a esta? Então, é uma multiplicação, né? Quer saber, cada garrafa custa 0,89 e quer saber quanto custaria 5 garrafas. Então, olha só. Aí temos duas ordens decimais, que é o 89, vezes o 5, que não tem nenhuma ordem decimal, tá? Que vai ser igual a 4,45, que possuem duas ordens decimais. Vamos entender o que é isso, ordem decimal, agora? Olha só. A ordem decimal ou casa decimal são as casas que ficam após a vírgula, tá? Então, o que é a ordem decimal? As casas, os números que ficam após a vírgula. Olha só, o número 7, ele tem 0 casa decimal, porque ele é um número, né, inteiro, ele não tem decimal. O número 3,6, ele tem uma casa decimal. O número 5,28, ele tem duas casas decimais. E o número 1,953 tem 3 casas decimais. Então, casa decimal é o quê? É a ordem que os números vão ficar após a vírgula. Então, é igual 3,6, uma casa decimal. 5,28, duas casas decimais. 1,953, 3 casas decimais, porque eu tenho a vírgula e tenho 3 números depois. Números são como casas decimais. E aí do lado, pessoal, tem assim, ó. Para multiplicar números decimais com números inteiros, efetuamos a operação como se fossem números inteiros. E no produto, colocamos a vírgula, considerando o total de casas decimais. Então, olha lá. 0,12 vezes 0,51. Eu tenho duas ordens decimais no 0,12, que é o número 12 depois da vírgula, 1 e o 2. E no 0,51 eu tenho duas ordens decimais também. Vai ser igual a 0,0612. 4 ordens decimais. A multiplicação, ela é muito fácil. Ela é a multiplicação que vocês estão acostumados a fazer. Quer ver? Eu vou dar o exemplo da letra A. Na verdade, assim, a gente vai lá na página 304, nós vamos montar o exercício, né? Nós vamos armar a conta e vocês vão fazer depois a multiplicação. Então, lá na página 304, resolve e escreva os resultados. Nós temos letra A, 0,12 vezes 3. Letra B, 4,75 vezes 3. Letra C, 9,127 vezes 5. E letra D, 6,3 vezes 1,4.
Então, vai ficar assim, ó. Letra A, 0,12 vezes 3. Então, primeiro eu vou fazer 3 vezes o 2, depois 3 vezes o 1, depois 3 vezes o 0. E só depois que eu tiver o resultado que eu vou contar a vírgula, tá? E vou passar a vírgula. Lá na letra B vai ficar 4,75, desculpa, vezes 3. Letra C, 909,127 vezes 5. Letra D, 6,3 vezes 1,4. Aí é como se eu tivesse a multiplicação de dois números. Eu posso esquecer a vírgula e vou fazer 4,3, depois 4,6, depois 1,3, depois 1,6, tá? E é isso, pessoal. Alguma dúvida até aqui na parte de multiplicação? Não. Tá fácil, não tá? Não é difícil. Quem tiver alguma dúvida, a hora é agora, porque aí agora vocês vão fazer as atividades, eu vou passar para casa e a gente já vai entrar na parte de divisão. Alguém tem alguma dúvida? Não. Não, né? Tia, você tá compartilhando a tela? Sim. Eu não tô vendo. Não estou compartilhando a tela. É porque eu estava olhando aqui no livro as respostas, né? E estava falando para vocês, mas não o resultado final. Eu estava falando para vocês como que vocês vão armar as multiplicações. Não estou compartilhando tela não, tá bom, Gabriel? Pessoal, e aí no número 2, calcule e complete o quadro e arredonde o resultado para o número natural mais próximo. Então, o que vocês vão fazer? Vão fazer as multiplicações, vai dar o resultado e vocês vão arredondar para o número natural mais próximo. Ou seja, por exemplo, lá no 14,30 vezes 6, o resultado é 85,8. 85,8 eu vou arredondar para qual? 85,8 eu arredondo para qual número, gente? 86. É o número mais próximo, 85,8. O mais próximo é o 86. 6. Muito bem, é isso que vocês vão fazer. Lá na página 305 tem mais exercícios para ser feito. Na página 306 também. Então, olha só, exercícios das páginas 304, 305 e 306. E agora, divisão de números decimais. Para encerrar, nós já vimos adição, subtração, multiplicação e vamos ver agora a divisão. Observe os exemplos colocados no quadro pela professora Elisa. Exemplo 1. 6,4 dividido por 8,0 é igual a 0,8. Exemplo 2. 4,50 dividido por 0,25 vai ser igual a 18. Agora vamos entender. Lá no quadradinho amarelo. Quando resolvemos divisões com números decimais, iguala-se o número de ordens decimais do dividendo e do divisor. Eliminam-se as vírgulas e efetua-se a divisão como se fossem números inteiros, tá? Então, olha só, nas divisões, quando há resto, ambas podem ser aproximadas até décimos, centésimos ou milésimos. Por exemplo, 9 dividido por 2 é igual a 4,5. Porque o 9 ele é um número que não dá para eu dividir ele dá um número exato. Então, ele vai ficar um número com ordem decimal. Então, ele vai ficar 4,5. 17 dividido por 8 vai ser igual a 2,125. O 17 também não é um número que eu posso estar dividindo, que vai dar um número exato na divisão. Ele vai dar um número com ordem decimal, que é dividido por 8, né? Nesse caso, 2,125.
Um outro exemplo de divisão é quando o dividendo é menor que o divisor. Por exemplo, o 3, que é o dividendo, ele é menor que o divisor, que é o 5. O que eu faço? Vou dividir do mesmo jeito, não tem problema, porque aqui é ordem decimal, vai dar número espinicado e não tem problema, porque nós estamos estudando exatamente esses números espinicados, mais conhecidos como números decimais. Então, olhem só, quando o dividendo é menor que o divisor, acrescenta-se o 0 e vírgula no quociente e o 0 à direita do dividendo. Em seguida, efetua-se normalmente a divisão. Pessoal, a divisão ela é um pouquinho complexa, mas vocês não vão ter muito problema não para fazer, tá? Lá na página 308, nós vamos ter número 1, resolva em seu caderno e escreva os resultados. Todos esses números do número 1 são números que vão ser divisíveis. Aliás, tudo aqui vai ser divisível, tá? Vocês vão dividir o 8 por 10, depois o 19 por 2, 14 por 5, 38 dividido por 4, 18 dividido por 8 e 16 dividido por 5. Pode usar a calculadora, quando tiver com muita dúvida pode usar, porque a divisão de números decimais ela é um pouquinho complicada para a gente fazer como a gente costuma fazer com números inteiros, tá? Então podem usar a calculadora e na prova a gente também vai poder usar a calculadora para fazer a divisão, tá? Só a divisão. Multiplicação, adição e subtração não precisa, porque é mais fácil. E aí vocês vão fazer atividades das páginas 308 até a página 309. Aliás, sim, página 308 e página 309. A página 310, nós vamos fazer juntos aqui agora, tá? Olha só. Número 1, lá na página 310. Calcule o preço de 200 ml do refrigerante de 1 litro. Ele quer saber quanto que vai custar 200 ml do meu refrigerante de 1 litro. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que converter primeiro, né? Então, olha só. 1 litro é igual a 1000 ml. Todo mundo escreve aí. 1 L igual a 1000 ml. Para eu saber quanto que vai valer 200 ml, eu tenho que fazer essa conversão. Então, 1 L, que é 1 litro, vai ser igual a 1000 ml. Depois, pessoal, eu vou pegar 1000 ml e dividir por 5, que vai dar 200 ml. Então, aqui eu já sei que 1000 ml é igual a 1 litro, que 1000 ml dividido por 5 é igual a 200 ml. O refrigerante grande de 1 litro, ele custa R$ 4,00. Como que eu vou saber, então, professora, quanto que vai custar 200 ml? Eu vou pegar o 4,00, R$ 4,00, vou dividir por 5. Quem tem calculadora fácil aí, faz essa divisão. 4,00 dividido por 5. E vai ser o nosso resultado. Qual que é? 4,00 dividido por 5. 0,8. 0,8. Mas então eu posso ler como 0,80, tá? Então, quanto que custa 200 ml do refrigerante de 1 litro? 0,8. 0,80. Pode pôr um 0, isso. 80. 0,80. Então, custa 80 centavos. Pergunta da letra B. O que é mais vantajoso comprar?
5 refrigerantes de 200 ml ou um refrigerante de 1 litro? O que é mais refrigerante de 1 litro. O refrigerante de 1 litro, porque se eu for comprar 5 de 200 ml, ó, o refrigerante de 1 litro, ele é R$4. Ele vai dar 1 litro. Se eu comprar 5 refrigerantes de 200 ml, vai dar 1 litro também, né? Que a gente já tinha convertido aqui. E aí, para eu saber como que é vantajoso, o que é que eu faço? Eu vou multiplicar. Quanto que dá? 0,80 vezes 200 ml. 0,80 vezes 200. 0,80 vezes 200. 0,80 vezes 160. 160. Então, pessoal, o que é mais vantajoso? Eu comprar o refrigerante de 1 litro, né? Sim. Então, é isso. E aí, depois, olha só. Lá na número 2. Em uma viagem, Milton percorreu 385 quilômetros. O carro em que ele viajou percorre 10 quilômetros com 1 litro de gasolina. Quantos litros de gasolina Milton utilizou nessa viagem? Então, o que eu vou fazer? O cálculo vai ser... Se ele viajou 385 e o carro dele percorre 10 quilômetros por 1 litro, eu quero saber quantos litros ele vai gastar nessa viagem. O que eu vou fazer? Vou dividir o 385 por 10. 385 quilômetros que ele percorreu por 10 quilômetros que o carro dele faz com 1 litro de gasolina. Divide aí para mim, 385 dividido por 10. 3.850. 385 dividido por 10. Deixa eu ver aqui. Sim. Meu Deus, tô azul. Quanto que deu o seu, Thales? 3.850. Também. 38,5, meu Deus. Quanto que deu o seu? 38,5, Miguel? Não, o meu que deu, tio. Então tá certo, é 38,5 mesmo. Deixa eu entender como que vocês estão fazendo essa conta para dar esse tanto. Gente, é 385 dividido por 10. Ah, essa calculadora do meu computador. $38,5, pessoal. 385 dividido por 10 dá 38,5. Faz de novo aí, quem deu 3 mil e tanto aí, que vai dar. Esse 3 mil e tanto aí não tá certo, não. Vocês estão fazendo alguma coisa errada. É 385 dividido por 10. Eu acho que vocês estão multiplicando. Dá 38,5. Então, a resposta, Milton... Deu certo, Thales, agora? Sim. Aí, tá vendo? Vocês estavam multiplicando, né? Milton utilizou 38,5 litros de gasolina. Então, pessoal, é isso. Vocês vão fazer as outras atividades, depois a gente faz a correção, tá bom? E no mais é isso. Amanhã nós teremos aula Zoom novamente, tá? E aí, para fazer outra atividade, tá bom?